Queridos, abra a tua Bíblia comigo no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, verso 26. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 26. E nós vamos ler outro texto também, que é Apocalipse, capítulo 1, tá? Jó. Diz assim, vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 26. Depois nós vamos ler o outro, que está lá em Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 5, do verso 1 até o 5. Quem encontrou, diga amém. Diz assim o texto: porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Agora vamos lá para Apocalipse, capítulo 5. Amém? Diz assim o texto: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar-lhe os selos? Ora, nem nos céus, nem sobre a terra, e nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciões disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Amém? Coloca a tua mão sobre o teu coração. Fala para Deus falar com você agora nessa noite. Fala que você não veio a este lugar por acaso, mas que você tem uma expectativa muito grande de ouvir a voz de Deus, porque Deus não deixa ninguém voltar desamparado para suas casas. Meu Deus é meu Pai. Estamos no melhor lugar do mundo, que é diante da tua palavra. E nessa noite, meu Deus, eu te peço, visita agora de uma forma diferente, de uma forma sobrenatural, cada pessoa que adentrou por essas portas. Meu Deus, eu te peço que cada um possa ser impactado, que uma palavra viva, uma palavra revelada dos céus venha ao nosso encontro e possamos ser, ó Deus, modificados, transformados, abençoados pelo poder que há na tua palavra, meu Deus, e que ações contrárias a isso, seja de ordem humana, seja de ordem espiritual, que possa agora cair por terra na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, e libera, Senhor Deus, uma unção sobre as nossas vidas. Toca, Senhor Deus, no mais profundo da nossa alma. Libera, Senhor Deus, vida, libera poder, libera graça. Venha nos ensinar, venha nos instruir, venha, ó Deus, trazer alento para os nossos corações, venha renovar a esperança, venha, ó Deus, aumentar a nossa fé através da tua palavra sendo ministrada aos nossos corações. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o sangue do Cordeiro de Deus esteja agora sobre as nossas vidas e que possamos ser alcançados pelo teu poder, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Pode se sentar nos seus lugares, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos hoje celebrar daqui a pouco a Santa Ceia, que é uma ordenança, uma ordem dada pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus, na noite, nas vésperas da sua morte, da sua crucificação, ele chama os seus discípulos e ele parte ali o pão, comunga ali o cálice com eles, e ele dá essa instrução dizendo: fazei isso em memória de mim. E o apóstolo Paulo, nos dando uma direção melhor de como fazer a Santa Ceia,
e foi o texto que nós lemos agora, ele instrui dizendo o seguinte, que nós deveríamos fazer isso em memória do Senhor até que Ele venha. Então tem dois significados da Santa Ceia: lembrar do sacrifício de Jesus, ali o pão representando o corpo de Jesus, o suco da videira, né, o produto da vinha, simbolizando o sangue de Jesus, lembrando ali do ato de amor, de misericórdia de Cristo por nós, mas também da volta do Senhor Jesus. Esses dois princípios que devem nortear a vida de todo cristão. E isso é maravilhoso porque marca o início da nossa vida cristã. Uma vez que eu e você entendemos a respeito do sacrifício e passamos a viver uma nova vida, quando a gente entrega agora nosso coração para o Senhor Jesus, aí é o marco zero, é o ano zero da nossa vida. Mas agora, o que vai acontecer depois? Depois disso nós vivemos numa fé, acreditando na eternidade, na volta do Senhor Jesus. Queridos, isso é tremendo, porque mostra um ponto de partida e um ponto de chegada. Agora, a palavra de Deus também nos ensina outras coisas, que pelo menos no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, verso 2, diz que alguém subiu aos céus, e essa subida até os céus fez com que mistérios fossem revelados, fez com que mistérios como esse que nós acabamos de falar fossem desvendados. Um desses homens foi o apóstolo Paulo, que está nesse texto. Ele mesmo diz, estava falando dele: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado aos céus e ao terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Então ele teve entendimento que não foram revelados para nós, alguns que se tornaram os textos sagrados, as escrituras, mas ele conta que ele teve experiências tremendas. Então esse foi um homem, mas também existe um outro, chamado João, o apóstolo João. E agora a maravilha é saber que João deixou tudo isso registrado ali no livro de Apocalipse. Então, se tem coisas que vão acontecer mais adiante com relação à eternidade, foi revelado ao apóstolo João e ele escreveu ali no texto de Apocalipse. Em Apocalipse conta também a história de João. João estava agora com 90 anos de idade, um senhor, um idoso, e ele era pastor da igreja de Éfeso, ali naquela região próxima à Grécia hoje. E havia um domínio do Império Romano na época, e o imperador, preocupado com a popularidade do cristianismo, então ele dá uma ordem para que João parasse de pregar, para que João pudesse negar a sua fé. Mas João não negou, ele continuou pregando, e por causa disso ele foi preso e foi mandado para uma ilha em Pátmos, a ilha de Pátmos. E neste lugar, dentro de uma cadeia, cercado por soldados, cercado por água, porque ele estava numa ilha onde tudo seria o fim, os céus se abrem e João teve uma revelação do Apocalipse. João teve uma experiência com Deus. Querido, você consegue entender que existem momentos da nossa vida que talvez tudo vai estar nos cercando, tudo pode estar fechando ao nosso redor, mas não vai ter como fechar a nossa conexão com Deus. Eu declaro que nesse tempo os céus se abrem em direção para a nossa vida. Querido, e quando os céus vão se abrir? Através da oração. Ali nós vamos ver um diálogo onde João falava e ele ouvia respostas. Você quer ver o céu se abrindo em direção da sua vida? Tenha
essa devoção de oração. E naquele momento, João então ouviu a voz. Em alguns trechos diz que era a voz de muitas águas, mas também em alguns momentos uma voz mansa e delicada, uma voz que demonstrava autoridade e poder. E essa voz dizia assim: sobe para cá, João, sobe aqui. E aí a voz era de Jesus, e ele dá uma ordem dizendo: escreve tudo o que você vê. E é por isso que eu e você podemos ter acesso a essa informação. João então começa a descrever o que ele via nos céus. Então às vezes nós vamos ver a compreensão de João a respeito de alguma coisa. E ele enxergou um tabernáculo. O tabernáculo era um templo móvel que existia no tempo que os israelitas estavam em peregrinação, quando eles saíram do Egito em direção à terra prometida. Um templo que era móvel porque o povo estava em movimento. Onde eles precisassem parar, eles paravam, montavam aquele templo e adoravam a Deus. Porque nós temos que ter tempo na nossa vida para ter uma comunhão com Deus. Mesmo que você seja apressado, você tem que encontrar um tempo na tua caminhada para ter uma comunhão com Deus, uma conectividade com Deus. E foi isso que garantiu o destino feliz e o destino final do povo de Israel. Então João viu aquele tabernáculo. E esse tabernáculo, a primeira parte, todos têm acesso. Era assim que funcionava. A segunda parte só os sacerdotes. E a última parte era onde estava a sala do trono, onde estava a presença de Deus. E aí João também vê um ser com um livro. E nessa hora um anjo grita e diz assim: não há ninguém nos céus, não há ninguém na terra digno de abrir este livro. E João então começa a chorar. Verso 2 de Apocalipse 5. Ele chora muito, porque ele entendia que haveria mais revelações, havia mais coisas contidas nesse livro. E este livro levava um nome interessante, era o livro da vida. Mas ninguém sabia quais os nomes que continham nesse livro. Se o nome de João estava lá. João então fica triste, começa a chorar, até que um anjo brada com alta voz e diz assim: não chore, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, ele venceu para abrir o livro. Amém? Agora, querido, eu queria que você pudesse congelar essa cena na tua mente agora. Este era o quadro que João se encontrava. Eu quero que eu e você agora possamos passear em toda a Sagrada Escritura para entender por que Jesus venceu, por que Jesus era apto a abrir aquele livro, por que aquele choro de João haveria de acabar. Primeiro, é porque aquele livro era chamado de testamento, e um testamento só tem vigência, só tem valor se o testador, o dono dos bens, morrer. Há um tempo atrás, eu lembro que meu pai com seus negócios na cidade, meu pai com seus empreendimentos, às vezes algum filho, de uma forma até exagerada, falava para o meu pai assim: por que o senhor não faz isso? Por que o senhor não faz aquilo? O senhor está sendo medroso nessa área, por que o senhor não investe? E meu pai dizia assim: esse dinheiro é meu, foi ganho com o meu esforço, o dia que for seu, vocês fazem o que você quiser, mas por enquanto o senhor é o que manda. Era a resposta do meu pai. Meu pai faleceu há 2 anos atrás. A herança veio.
os móveis, os imóveis, os bens, tudo. Mas enquanto ele estava vivo, ninguém tinha poder sobre essas coisas. Uma vez que ele não está mais entre nós, ele era um pensador, então ele morreu, agora aquela herança pode chegar para a terra dos herdeiros. E o livro da vida era da mesma forma, tinha selos que protegiam, e não poderia, o que tinha ali, os seus segredos, os nomes contidos ali, não podia ser revelado, enquanto o testador não morresse. Mas olha, tudo começa, eu acho um versículo interessante, Romanos capítulo 3, verso 23. O anjo dizia: não tem ninguém nos céus e na terra digno de abrir esse livro. E esse é o nosso ponto de partida. Não tem ninguém digno. A palavra de Deus fala em Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos estão na mesma condição. Todos estão devendo, todos são devedores. Não tem ninguém com herança, não tem ninguém que seja digno de se apossar. Lá atrás, Deus estava procurando pessoas. Lá em Isaías capítulo 6, verso 8, tem um chamado de Deus para a humanidade, onde ele diz assim: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Era a preocupação. Deus estava ali tentando encontrar pessoas, e ele não encontrava ninguém na terra e ninguém no céu. E aí Jesus, que era o verbo vivo, que era a parte de Deus espiritual, se oferece para a vida dessa terra. Jesus vem a essa terra como todo ser humano vem. Não tem outra maneira de entrar nesse mundo a não ser por nascimento. E é por isso então que o anjo aparece a Maria e diz para ela: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Maria então gera dentro do seu ventre Jesus. Jesus nasce como um ser humano. E era esse o motivo, porque até então Jesus, Deus, ele procurou pessoas como Moisés para usar. Ora, Moisés foi tremendamente usado por Deus, mas quando Moisés teve a oportunidade de matar alguém, ele matou. Ele era um assassino. Deus poderia usar Abraão, e Abraão foi tremendamente usado para ser pai de uma grande nação, um homem de fé. Mas quando eles teve aperto, ele negou que era casado com Sara e mente. Deus poderia ter usado pessoas como o rei Davi. Ora, Davi era conhecido como homem segundo o coração de Deus. Mas Davi, quando ele teve a oportunidade de pecar, ele adultera, ainda mata o marido da mulher porque ele estava adulterando. Pessoas, e todas elas, na palavra de Deus vamos encontrar milhares, onde Deus usava, mas pessoas falhas, pessoas que não eram dignas, mas a graça de Deus e a misericórdia de Deus se manifestava na vida dele. Então a maneira que Deus teve para resolver esse problema foi Jesus se tornar homem. E agora, querido, pela primeira vez na história de toda a humanidade, um homem que não tinha pecado. Sabe, o primeiro homem criado, Adão, ele também falhou. Quando chegou a hora de exercer a sua autoridade, ele mente, ele foge, ele desobedece a uma direção. Mas agora Jesus vem, e nas mesmas áreas, nas mesmas situações que os homens, todos esses que eu falei, falharam, Jesus vem e ele vem vencendo com categoria. Sentiu fome, sentiu dor, sentiu traição, sentiu todo tipo de dilema que eu e você sentimos, que muitas vezes a gente usa até como desculpa para cometer erros ou para justificar as nossas falhas. Mas Jesus, ele não
se deixava vencer. Ele cumpriu toda a lei dos homens, inclusive de ser batizado nas águas, deixando o exemplo para nós. Com 30 anos de idade, Jesus também fazia milagres, ressuscitou mortos, curou enfermos, andou sobre as águas. Mas Jesus também chamava as pessoas para orar, porque ele estava aqui como homem. O segredo desses prodígios na vida de Jesus era a sua dependência com Deus. Eu e você também podemos exercitar e exercer também uma vida de bênçãos e de milagres, porque também podemos utilizar a mesma fonte de poder que Jesus utilizava, que era o poder de Deus através da oração. Por isso que Jesus gastava tempo orando. Quando ele ia escolher os seus discípulos, ele gastava tempo orando. E às vezes a gente faz escolhas e fazemos pelo nossos conceitos, independência de Deus. Jesus sabia o que ia ser traído. Jesus sentiu a dor da morte, 400 açoites, porque ele levou a pena máxima de chicotadas que ele podia sofrer. Foi capturado como um bandido, maltratado, colocaram uma coroa de espinhos, e o espinho simbolizando a maldição da terra, porque lá no início, quando a terra foi amaldiçoada, foi ordenado que ela produzisse espinhos. Era um símbolo de maldição na sua fronte. Jesus foi excluído. Às vezes a gente não aceita ser excluído de algum lugar. A gente não aceita quando alguém prefere outro ao invés de nós. Nós ficamos condoídos, nós ficamos tristes. E um dia, diante da multidão, Pôncio Pilatos coloca Jesus e Barrabás. Barrabás é um ladrão terrível. E a multidão diz: solte Barrabás. Meu Deus, você já imaginou se você estivesse no lugar de Jesus, com toda a informação que você possuía, com toda a vontade que você estava vindo salvar a humanidade, e no entanto o povo estava ali voltando as costas? Mas sabe o que Jesus faz nessa hora? Jesus não fala nada. Jesus é levado para o Monte Gólgota. Monte do Gólgota, em grego, que significa a montanha da caveira. E ele é colocado na companhia de dois ladrões. Um ladrão clama por misericórdia e o outro ignora a oportunidade que estava tendo ali. Mas mesmo sentindo dor, mesmo nos últimos momentos de vida, Jesus ainda estende as mãos para salvar aquele ladrão. E naquele dia, naquela hora, Jesus declara uma palavra que ficou registrada nos evangelhos. Jesus diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Vamos repetir? Diga comigo: Eloi. Vamos lá: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Palavras em aramaico que quer dizer: Deus meu, por que me abandonaste? Ele sentiu o abandono de Deus. Pastor, como pode Deus abandoná-lo? Primeiro, porque Isaías 59:2 diz que os pecados fazem separação entre homem e Deus. E quando Jesus estava ali na cruz do Calvário, as cartas dizem que ele atraiu sobre si todo o pecado da humanidade. Ele se fez maldição por nós. Então o pecado distanciou Deus de Jesus. E segundo, para que eu e você jamais precisássemos viver o abandono de Deus nessa vida. Mas um momento como esse, que a multidão estava ali até gritando, e o povo dizia: salvou a muitos, porque não salva a ti também. Muitos ficavam zombando de Jesus, não respeitava nenhum momento de dor, não respeitava nem aquele momento em que ele estava pendurado pelos braços,
era o seguinte: pendura-se a pessoa pelos braços e o peso do corpo vai puxando aquela pessoa para baixo e ela vai morrendo, ela não aguenta ficar muito tempo, vai asfiando, e a pessoa morre. Então, ele nessa situação de penúria, a multidão zombava, ria. E sabe qual era a palavra de Jesus? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Olha a atitude de misericórdia no momento em que ele era mais injustiçado. Querido, alguma coisa estava acontecendo, porque Jesus não morria. Jesus não morria. As horas passavam e Jesus ainda estava ali. Porque Romanos capítulo 6, verso 23 diz que o salário do pecado é a morte. Mas ali estava um homem que jamais havia cometido pecado. Ali estava um homem que não falhou como Moisés, que não falhou como Davi, que não falhou como Abraão, que não falhou como Adão. E até no momento de dor, no momento de sofrimento, que muitos de nós arrumam pretexto para chutar o balde, para chutar a barraca, para desistir da fé. Ele diz: Pai, perdoa-os, eles não têm compreensão. Então naquele momento Jesus diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Quando lançaram um filme de Mel Gibson sobre a paixão de Cristo, começou uma discussão muito grande no mundo, nos bastidores, nos telejornais, que falavam da repercussão do filme, e a discussão era: quem é que matou Jesus? Foram os judeus? Foram os romanos? Querido, não foi nenhum e nem outro. Ninguém matou Jesus, porque a morte não podia entrar naquele corpo, porque Jesus não tinha cometido pecado. Se o salário do pecado é morte, Jesus não havia praticado em toda a sua existência, nos 33 anos de vida que ele viveu, com as lutas, com as dificuldades, mas vencendo, dando um show de categoria, como ser homem, como depender de Deus, como vencer as crises, como conquistar até mesmo as vitórias mais simples, as mais complexas, buscando em Deus poder e autoridade. Mas ali Jesus estava entregando o Espírito. A morte não pôde chegar dele. Ele se entregou à morte. Ele se entregou. Querido, quando ele faz isso, ele suspira e o seu corpo então fica ali na cruz. Quando Jesus estava vivo, a multidão ia atrás de Jesus. Pessoas iam porque tinham problemas. Tinha pessoas querendo que a sua filha fosse curada e Jesus fazia. Tinha pessoas querendo que houvesse milagres nas suas casas, nas suas vidas. Pessoas desorientadas, pessoas com problemas, e Jesus dava palavras de vida, de direcionamento. Uma vez a multidão ao entorno da montanha das bem-aventuranças, ele não deixa ninguém embora, porque estavam com fome, até comida Jesus providenciava. Mas agora o corpo de Jesus estava ali, sem vida, não podia oferecer nada para as pessoas, e nessa hora não tinha ninguém, ou não estava mais a multidão ali. Querido, muitas vezes nós somos assim. Quando tudo está favorável, quando nós estamos necessitados, nós encontramos o caminho da casa de Deus, do corpo de Cristo, que é a igreja. Nós sabemos fazer as nossas orações, nós sabemos orar e buscar em Deus. Mas quando o corpo precisa de você, quando você precisa defender a tua fé, muitas vezes nós estamos longe. Mas existia uma pessoa, José de Arimateia, que era um político na época, membro do Senado ou Sinédrio,
e por ter essa ascensão, essa autoridade, ele requer, junto a Pôncio Pilatos, o corpo de Jesus. Por isso que nós temos ali e exercemos como igreja a nossa cidadania. E ali, quando ele reivindica o corpo de Jesus, porque Jesus precisava daquele corpo. Se aquele corpo ficasse no madeiro, os abutres iriam comer daquela carne. Aquele corpo seria apodrecido ali, como era o destino de todos que eram pendurados na cruz. Mas com Jesus não. Alguém foi lá e cuidou. Envolveram um lençol e colocaram num túmulo novo. E no outro dia, porque já aproximava o dia de sábado, que era às 6 horas da tarde da sexta-feira, eles deixaram para embalsamar e colocar os perfumes no outro dia, no domingo pela manhã. Jesus foi guardado, porque mais tarde Jesus iria precisar daquele corpo. Amém? Querido, mas enquanto isso, o corpo lá, a palavra de Deus fala que o Espírito de Jesus, ele desce no mundo dos mortos, ele desce ao inferno. E a palavra de Deus declara em Colossenses que ele toma da mão de água chave do inferno e da morte. Ele, talvez Satanás pudesse dizer assim: como pode? Como é que você está aqui? Ele ia dizer: eu estou de uma maneira legal, meu corpo está lá em cima, eu morri. Só vai para esse lugar quem morre. E Jesus chegou lá porque havia morrido. Mas Jesus ali, ele diz para Satanás: mas eu não tenho pecado, por isso eu não vou ficar aqui. Então ele toma as chaves. Querido, chave serve para abrir portas e para fechar portas, te dá o acesso à entrada e à saída. E foi isso que Cristo conquistou para nós: a autoridade sobre a vida eterna, a autoridade sobre aqueles que morrem. Sabe por que João estava chorando? Porque não havia ninguém digno de abrir aquele livro e saber se podia também que iria viver. Mas Jesus estava naquele dia garantindo: eu estou adquirindo autoridade para entrar no mundo dos mortos e sair. Jesus então ressuscita, diz a palavra de Deus, e ele aparece aos discípulos, e ele vai dando algumas ordens. Lucas 24:49, ele diz assim: ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E essa promessa se cumpre em Atos capítulo 1, verso 8, que diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E depois disso, Jesus sobe aos céus. E agora Jesus sobe como aquele corpo que estava na sepultura, um corpo transformado, mas que ainda tinha os cravos nas mãos, que os discípulos viram. E pela primeira vez na história de toda a eternidade, um homem estava entrando nos céus. Nunca nenhum homem havia entrado nos céus. Os anjos que guardavam a entrada dos céus começaram a questionar: quem é esse que está entrando? E alguns começaram a entender o que estava se cumprindo e acontecendo. E aí vem a revelação do Salmo 24, que diz o quê? Levantai, ó portas, ó vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, ó vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos.
coroa de espinhos sobre a fronte. A Bíblia, João vai descrevendo, se você ler os primeiros capítulos de Apocalipse, diz que os cabelos dele são cabelos brancos como a neve, sinal de sabedoria, de respeito. Os seus pés brilhavam como um brilho de latão reluzentes, e tinha vestes brancas. Mais adiante fala que na sua coxa estava escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E lá em João capítulo 14, olha que coisa tremenda. Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Para onde eu vou, na casa de meu Pai há muitas moradas, pois eu vou preparar lugar. Jesus chega no céu começando a construir moradas. Querido, você consegue entender que Santa Ceia é você acreditar na eternidade, que tem morada no céu? Você consegue entender que a tua vida não pode ser pautada somente com coisas que acabam, somente com valores, somente com coisas que são passageiros? Tem muito mais, e é hora de nós vivermos e plantarmos para colhermos também na eternidade. Talvez você tenha uma bela casa aqui nessa terra, talvez você é um excelente trabalhador, talvez você é um ótimo administrador, mas você é um paupérrimo no céu, pobretão